Então, assim, o Vanderlei hoje, se ele anuncia, não quero mais, me aposentei, vou cuidar dos meus netos e vou viajar, é impossível de você falar da história do futebol brasileiro sem falar do Vanderlei. Primeiro que, afinal, condicionando a parte técnica, a gente tem que falar muita coisa, mas que para dentro do campo cabe pouco. Porque tem a questão da pandemia, e a questão da pandemia, por mais que os atletas e os profissionais de futebol tenham tentado fazer a coisa da melhor maneira, a gente sabe que não é o ideal, né? Pararam 4 meses, depois voltaram com jogos pesados, com jogos decisivos. Normalmente, quando você retorna, você tem todo um processo de jogos menores, jogos que não têm um peso tão grande, e de repente veio um peso enorme, e querendo ou não, independente de pandemia, independente se você treinou, se você não treinou, quando você cruza Palmeiras e Corinthians, esqueça, o resto é tudo desculpa, é Palmeiras e Corinthians, e o peso é enorme. E então, assim, o Palmeiras venceu um campeonato paulista em cima do Corinthians, que é o seu principal rival, e que lutava por um tetracampeonato que, como a gente ouviu no final de semana, seria algo inédito pro Corinthians, né? Então, assim, o peso da decisão, ele era muito grande. E aí, quando você vence, como o Palmeiras venceu, você realmente tem que comemorar bastante, você tem que sair dali com a satisfação enorme e comemorar e contabilizar esse título, porque ele se torna importante. Ganhar campeonato é muito difícil, independente de qual seja ele. E aí, com essa condição que o futebol brasileiro e mundial enfrentou da pandemia, ele se torna grande. Relacionado ao Vanderlei, historicamente, nós não temos o que falar dele. Ele é um cara Nós não, mas o Figo teve, né? Não, mas o Figo, vamos entrar nessa do Figo. O Vanderlei chega no Real Madrid, faz as opções dele, e nas opções dele o Figo tá fora. A partir do momento que um chefe assume e tira o teu subordinado, é normal que você olhe para o cara e não o coloque entre os melhores. Isso é totalmente normal. A coisa saiu em cima de uma postagem do Rivaldo, que o Rivaldo é o oposto do Figo. O Vanderlei contrata o Rivaldo vindo do Corinthians, naquele início da década de 90, e o Rivaldo entra no time de 94 do Palmeiras, e dali ele se torna o Rivaldo. E o Vanderlei é treinador do Rivaldo em 94, 95, 96 no Palmeiras, que foram anos espetaculares do clube e individualmente do Rivaldo, e depois no melhor ano do Rivaldo, que foi 99, quando o Rivaldo ganha como melhor jogador do mundo, jogando no Barcelona, o Vanderlei era o treinador dele também na seleção brasileira. Ou seja, são histórias positivas a favor do Rivaldo, quanto uma história negativa a favor do Figo. Mas para você o Vanderlei continua sendo o cara espetacular que sempre foi. Eu talvez não tenha visto o casamento entre um jogador e um técnico tão bom quanto vocês em todos os lugares que vocês estiveram juntos. Ele continua com essa competitividade desse tamanho, com esse potencial, isso não se perde, a coisa da atualização ou não? Qual é a visão do Vanderlei de hoje? Eu acho que durante um período ele andou embaixo, mas ele andou embaixo por opções dele, né? Por coisas que ele foi fazer além do futebol, que naquele momento eram mais prazerosas para ele. Isso ele demonstrou uns 5, 6 anos, mais ou menos. Agora, relacionado a atraso, a não ter o conhecimento atual, isso tudo eu discordo. Ele acompanha o futebol, ele agrega o que tem hoje, juntamente da comissão técnica dele, com a experiência toda que ele catou lá atrás. É óbvio que existem situações que são teimosias até naturais de cada pessoa. Eu tenho a minha e sou bem mais jovem do que ele. O Canalha tem cara de teimosão, imagine, o Vanderlei não pode ser teimoso. O Canalha tem cara de teimosão, Alex? Olha ali a cara dele olhando pra gente. E agora, assim, ele é um cara que ele vai ser sempre muito bem respeitado. Porque no Brasil existe uma situação muito grave. Isso eu considero grave, porque eu vivenciei isso, eu passei por isso, e pós-futebol a coisa mudou. Que são rótulos, né? A partir do momento que você é rotulado de alguma coisa, é difícil você reverter isso. Então, assim, o Vanderlei hoje, se ele anuncia, não quero mais
me aposentei, vou cuidar dos meus netos e vou viajar, é impossível de você falar da história do futebol brasileiro sem falar do Vanderlei. Então, isso tudo já demonstra a capacidade que ele teve e que ele continua tendo. A diferença e isso é muito louco na análise, isso eu falava muito com o João, com o pessoal da ESPN, é como você olha para a situação. Você tem um copo que está pela metade, de água, de cerveja, de qualquer coisa. Muita gente vai ver esse copo cheio, outros vão ver esse copo vazio. E aí muitas vezes depende do nome da pessoa. Eu lembro, por exemplo, num programa nosso que a gente fez, o João estava junto apresentando, nós estávamos falando do Jair Ventura no Botafogo, elogiando muito o Jair acho que tinha sido o 5º, 6º do brasileiro. Se um outro treinador que não fosse o Jair ficasse em 6º com aquele Botafogo, talvez a leitura fosse outra. E a leitura, quando é o Luxemburgo, ela é invariavelmente pesada acima, porque a história dele é muito rica, a história dele é muito vencedora. Então, eu sou uma pessoa que, ao longo da vida, eu aprendi a respeitar muito os processos que foram feitos. Ninguém chega à idade que ele está, dirigindo um clube grande como o Palmeiras, vencedor como o Palmeiras e vencedor como ele se você não tem uma história, uma força grande. Então, isso eu respeito muito e continuo acreditando, continuo acompanhando, continuo vendo, porque eu acho que a gente sempre pode aprender coisas ali que ele possa vir a demonstrar. Qual